Falando com áudio mutado, que maravilha. Alô, comunidade. Compadre, escala pesadona. Eis que voltamos. André Botafogo e Gui Souza, o danado, depois da nossa primeira transmissão, 2-0 para o Botafogo. Um jogo que a gente vai falar a respeito aqui, agora no pós-jogo, mas queria passar aqui a palavra para o Gui. Boa noite, Gui. Na verdade, Gui, segura um minutinho, que nós temos aqui o nosso... Oi, a galera tá aqui querendo falar com você aqui, irmão. Aí, ó. O André Botafogo aí, ó. Olha aqui. Zenilton. André Botafogo. André, te amo, irmão. Botafogo é foda. O Botafogo é foda. Rapaz. Essa é a nossa tropa lá no estádio. Olha o Manguaça. Olha, André. Porra, cadê você, meu irmão? Você aqui. Aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Na arquibancada com a gente, nesse show de cimento, porra. Esse é teu lugar, irmão. Porra! Bora, caralho, é Botafogo, porra! Vamos, porra! Eu não acertei nada, cara. Tu é lerdo pra caralho, na moral, mano. Volta, Cuca! Olha só. O papo que eu dei. Botafogo jogou mal, você bebeu pouco, pô. Caralho! Tomar no cu! Desculpa, André! Tomar no cu! Você bebeu pouco, porra! Bebe mais, caralho! Porra! Valeu, rapaziada! As considerações finais aqui da galera aqui. Bom programa pra vocês aí. Valeu? Tamo junto sempre. O próximo tamo junto também. Valeu, um abraço! Show de bola! A voz do torcedor, André. Nosso repórter de campo, Hélio Botafogo e a tropa lá. Isso aí, rapaz, é o que sustenta. Eu bem conheço essa galera, é o que sustenta a Ambev, não tem dúvida disso. Não tenho, a galera tá ali feliz, satisfeita, mas é isso aí. O Botafogo, ele nos dá isso, né? Grandes amigos. Você vê que a rapaziada sempre fala que eu tenho que estar lá, porque eu, durante décadas, estive junto com essa galera. Em breve eu estarei de volta também. Gui, esse retorno triunfal está próximo. Está próximo, se Deus quiser. Tive que abrir aqui, cortar, ia passar a palavra para você, mas quem está no presencial, né? Quem está no presencial tem prioridade. Fala tu, Gui, no aspecto geral, importante a vitória, jogo ruim, tecnicamente, Botafogo, para mim, deixou a desejar, mas no final do dia está aí, 2-0, liderança, e acredito que traz a confiança para que dias melhores venham, né? Exatamente, André. A galera está até brincando que você praticamente previu o gol do Lucas Piazon, e foi isso mesmo, porque em dado momento da transmissão, você falou, ele espero que ele caia minha boca e faça o gol no próximo lance e tal. E aconteceu. É aquilo assim, quem acompanhou o jogo, tanto pela gente aqui ou pelo estádio e tudo mais, acho que vai ter opinião semelhante. O Botafogo deixou muito a desejar durante aí cerca de 60 minutos do jogo e depois melhorou. E aí tem lições também importantes dessa partida, porque o cansaço do Bangu ajudou isso também, lógico, mas o Botafogo também soube usar, por exemplo, no primeiro gol, uma jogada treinada, né? Uma escorada no primeiro pau, e o Tiquinho complementando, muito bem posicionado para o fundo das redes. O Piazon entrou bem no jogo, apesar de ter errado algumas coisas ali que a gente já sabe que ele não pode entregar. E para mim o grande destaque, assim, o maior ganho dessa partida foi o Marlon Freitas. Esse é o Marlon Freitas que a gente está esperando. 45 minutos de muito bom futebol, participativo, né, tecnicamente muito bem, com intensidade muito interessante no meio-campo. Mudou esse meio-campo quase da água para o vinho, porque o Patrick de Paula estava jogando o rendimento desse meio-campo lá para baixo.
E então, assim, acho que a gente ganha coisas muito interessantes com essa partida. E não posso deixar de citar também a boa atuação do Hugo. Também precisamos ser justos e dizer que o Hugo foi bem no jogo, Sim, entrou de forma bastante participativa. Aí um momento do jogo ali que eu questionei ele lá no ataque, isso aí é o treinador, tem que estar de olho, né? Aos 45 do segundo tempo, o Bangu jogando pelo lado em que ele atuou ali, mas muita disposição, correria, enfim, eu acho pouco demais. Eu não gosto do futebol de Hugo e nem do Piazon, acho pouco demais. O Piazon, ele entra, realmente ele é muito mais lúcido e muito mais útil do que o Sauer foi o jogo inteiro, né? Ele participa ali, bate o escanteio pro gol, ele se apresenta, mas é aquele jogador que fica no meio de campo, rodando para um lado, rodando para o outro. Eu penso que o Botafogo precisa contratar para essa posição. Não dá para imaginar que você vai encarar o Campeonato Brasileiro, né? Nem como reserva. E uma vitória contra o Bangu não vai ser parâmetro para definir que esses caras são decisivos e vão colocar o Botafogo numa outra prateleira, né, André? Sim, mas a gente precisa realmente, como você diz, né, ser justo. Entraram, não foram jogadores que, ao longo da temporada, quando entram e a galera diz assim, jogaram bem, e eu falo, não jogaram bem, não comprometeram. Hoje não, hoje eles participaram do jogo, né? O Hugo com velocidade pelo lado esquerdo, tanto na parte defensiva quanto tentando subir ao ataque. Agora, tem suas restrições técnicas, não tenho dúvida disso. Eu imagino que para um time que vai almejar alguma coisa no campeonato, seja título, vaga de Libertadores, etc., e ir longe na Copa do Brasil, é muito pouco. Mas, frente ao Bangu, Campeonato Carioca, hoje realmente eles entraram bem, sim. O Rodrigo Vanão, alô Vanão, porra, tem que mandar mensagem para tu e para o Heraldo. Chamar vocês para fazer uma live comigo semana que vem. Já fica na atividade aí. Vou mandar o papo, enfim, mais tarde eu falo com vocês. Show, valeu comunidade, valeu. Ivaldo super semi-velho, só sangue bom, tá falando daquela galera lá. Rapaz, aquela galera lá é boa demais. São irmãos que o Botafogo me deu na vida. Porra, que saudade, que saudade. Gratia cantante André Botafogo, boca de Nostradamus, previu o gol do Piazzoff. Pois é, mas ainda chutou forte, né? Tem que cobrar, né? Se você cobrar, as coisas acontecem. Agora fica quietinho, batendo palma para ver. Sabe, André Botafogo, torcida Itafogo de Itanhaém. É difícil falar. São Paulo sempre presente. Valeu, Thiago Moraes, tamo junto. O Padula tá aqui me cobrando. Nada de passar pano pro PK. O Padula, qual foi o dia que você me viu passar pano para qualquer coisa na vida? É o que você me conhece há muito tempo, hein? Essa de passar pano. Nós vamos falar do PK, da estupidez, que foi o cartão amarelo, ficando de fora do clássico contra o Vasco, apesar de que também não estava jogando porra nenhuma, e o Marlon Freitas, que o substitui no segundo tempo, como bem disse o Gui, faz uma boa partida, né? Teve participação importante. Canal Camisa 7, tô na área, valeu, compadre, estamos aí. E aí, deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Luiz Cláudio está dizendo que o Piazon é seleção. O Rodrigo Sauer é um cemitério de ideias. Pois é, rapaz. E cara, foi um dos jogadores que veio com uma expectativa gigantesca. Né? E o Gustavo... É um enigma, eu diria, André. É um jogador que muita gente já perdeu a paciência, já não tem mais expectativa, chega cheio de expectativa, né, para o torcedor, né, e que aos poucos ele vai realmente perder o espaço e não se mostra nada próximo daquele jogador contundente que vai pela direita, canhoto, cortando para dentro para chutar para o gol, tem oportunidade, são partidas contra times horrorosos, né? Os caras têm oportunidade de chutar de fora da área e a gente só vê peteleco atrás de peteleco. E aí, Gui, vou passar para tu, Tietê, mais uma vez, muito bem, está dizendo o Gustavo Torres, concordo em gênero, número e grau. Lá no final da live a gente vai fazer aquele exercício de dar notas aos jogadores. Fala tu, Gui. O Tietê, como bem falou nosso amigo, bem na partida. Eu acho que tem umas coisas também que são curiosas, André, que a gente fala aqui também de maneira constante. O PK, enquanto ele vinha fazendo ali o jogo da coisa, mostrando ser mais participativo, acertando ali uma coisa ou outra,
era porque, pô, o psiquiatra, o psicólogo do PK estava fazendo a diferença e tal. Aí hoje ele retarda o jogo de uma maneira imbecil e ganha amarelo, ninguém mais vai lembrar do psicólogo, né? Vão esquecer essa pauta. Então, no final das contas, o que a gente leva como lição é que, cara, o final é o campo e bola. A gente quer saber realmente do campo e bola e de como esses atletas podem influenciar no jogo. E o PK hoje, não só hoje, né? Ele está numa oscilação muito grande. Ele alterna um jogo bom, outro bem abaixo. E aí o último foi muito bem e esse muito mal. Então, o que a gente pede ao PK não é só a saúde mental em dia, que obviamente é muito importante, estar centrado, focado, isso tudo, mas regularidade. Um jogador desse que já experimentou várias coisas, mesmo sendo jovem, e que está no momento de afirmação, ele precisa ser muito mais regular do que ele vem sendo no Botafogo. Tudo bem, início de pré-temporada, isso não é motivo para crise nem nada, mas é motivo para ele também criar um alerta. Ele poderia muito bem brilhar agora num clássico, no Maracanã, pô, um cenário perfeito. E aí ele vai ficar de fora por uma situação idiota, boba, né? Banal, ali, que ele tentou retardar um ataque do Bangu, uma falta para ser batida, cara, na metade do primeiro tempo. As coisas não batem, André. É muita bobeira, né? Enfim, eu acho que, de todo modo, a gente tem boas coisas positivas para tirar desse jogo. Sim. Emendando aí que você está falando do PK, já vamos tratar logo desse assunto. O Padula está dizendo: é inadmissível o cartão que o PK tomou. Está fora do jogo contra o Vasco. Precisa ter noção que está pendurado. Um dos maiores investimentos do time não pode tomar um cartão infantil desse. Pô, perfeito, Padula. Concordo com tudo que você falou aí. Obrigado pelo superchat. Falando no Rafael, né, o bravo Rafa, que mandou o superchat, mandar um abração para ele. O PK ganhou o cartão e o Rafael não ganhou, cara. Olha só, o próprio Rafael conseguiu entender que ele precisava fazer alguns ajustes no jogo dele para não tomar um cartão e ficar fora do clássico, cara. Então, são coisas básicas que um jogador que atua em alto nível precisa ter, cara, na cachola. Estávamos extremamente preocupados, principalmente com o Marçal, né, que também jogou pendurado, mas que inteligentemente jogou sem se estressar, sem correr risco, né? E aí vem o Patrick de Paulo fazer uma lambança como essa. Isso aí é típico do jogador irresponsável, né? Espero que o Botafogo, principalmente na figura do Luiz Castro, que se mostra um cara que cobra muito dos jogadores, né? Que dá ali o lado da família, do afago, mas que também mostra o contrário quando necessário, que o PK seja cobrado na devida necessidade. O que acontece é o seguinte: o PK ano passado já ficou de fora de muito jogo, né, de muita escalação em relação para jogos, por conta de comportamento. Eu não tenho dúvida disso. A gente não sabe, ninguém falou. Mas o discurso do Luiz Castro era de que com ele joga quem tiver afim. E fica nítido que o PK tinha algum problema comportamental. E aí ele começa a temporada bem, a gente chega a elogiar, os últimos 2 jogos foram horrorosos, e hoje ele complementa com essa lambança. Espero que o Botafogo tome as devidas, né, decisões e cobre o jogador, porque realmente, como o Padula disse, é o maior investimento do Botafogo, né? Pode não ser titular, pode ser titular ou não, mas esse comportamento ele é inadmissível. O Luiz Fernando está complementando, ó, foi intencional para fumar narguilha na quinta. Não, ele foi pego na época, foi com o tal do vape, né? Que é pior ainda, Jesus. Complicado. E o Marcelo Lúcio, precisamos para o lugar do Gabriel Pires, um lateral direito, um esquerdo e um 10. Saudações alvinegras, Marcelo Gessado de Macaé. Alô, Macaé! Tamo junto, morei quase 10 anos aí. Alô, Bob! Cadê Bob? Bob sumiu, culpa. Que isso, Jorge? Bob sumiu. Rapaz, como é que eu tenho que dar moral aqui? Luci Lopes, estou na área. Essa aí é simplesmente a minha sogra. Um beijo para a senhora, dona Luciana. Tem. Admite não ler esse comentário aqui, que eu não sou bobo. Um beijo, dona Lucia, seu Henrique. Tamo junto. Williamzão, lá ganhamos. Fogo, William, viva pra cacete. Falo com o William no WhatsApp aqui, sangue bom, da melhor qualidade.
Tamo junto. Bruno Custódio, alô, Custódio! Líder, é isso aí. Botafogo, né? Vitória importante, traz confiança. Vamos começar a falar do jogo, né, Gui? Primeiro, a escalação do Botafogo, para mim, assim, me surpreendeu, como a gente falou na transmissão. Eu imaginava que o Piazon seria titular, não que eu quisesse, né? E daqui a pouco, lá no final, eu vou dizer se ele foi bom. A gente até já falou um pouco, mas na escalação, eu ontem com o Indiano, inclusive, a gente disse que seria interessante ver o Sauer. O Sauer precisa de ritmo de jogo, o Campeonato Carioca é para isso mesmo, etc, etc, etc. Aí o Sauer entra e a gente hoje já tem que mudar de opinião, porque tá difícil. O maluco não joga absolutamente nada. Botafogo precisa forçar o jogo todo pelo lado esquerdo, porque quando tenta pelo lado direito, nada acontece, né? Fica mais fácil para o Bangu marcar. Então a gente sai com essa dificuldade logo na largada. Além disso, Gui, o Bangu ali nos primeiros minutos, ele demonstra exatamente aquilo que ele vem fazendo na competição, e principalmente sob a orientação do Felipe. Tentar uma posse de bola, sair jogando na parte defensiva, então o goleiro participando muito, e aquilo ali era o ouro. O Botafogo apertasse um pouquinho mais, com mais qualidade e intensidade, eles iam entregar, mas não foi o que aconteceu. Esse jogo do Bangu, eu entendo que a referência do Felipe seja o Diniz, mas precisa ter qualidade, né, no elenco para poder tentar ousar jogar dessa forma, não acha não, Gui? É audacioso, André, isso é inegável. E foi bem sucedido até em boa parte do jogo. Porém, contudo, entretanto, todavia, me lembrou muitas vezes até aquela posse de bola estéreo do nosso queridíssimo Eduardo Barroca. Porque o Bangu, cara, ele praticamente não incomodou o Lucas Perry. Então, ele conseguia manter a posse de bola, que, se você for olhar pelo viés de um clube de menor investimento, você está deixando o time grande sem a bola e sem atacar o seu gol, né? Mas ele também não criou. A coisa não andava. Tanto, o jogo ficou modorrento durante grande parte. E o Botafogo não conseguia encaixar essa marcação alta, porque não estava com a intensidade devida, e dois, porque, de alguma maneira, o time do Bangu sabe jogar com essa posse de bola na defesa sem ficar tão nervoso assim. Também tem mérito. E isso precisa ser dito. Tem o mérito aí do Felipe, hoje Felipe Loureiro, né? Felipe Maestro, na conjectura desse time, na concepção, né, dessa ideia de jogo. Então o Botafogo demorou a entender isso, a entender como ele poderia tirar o Bangu dessa zona de conforto da posse de bola. E o Bangu ficou nessa zona de conforto durante boa parte do jogo. Primeiro tempo, que é o que a gente está focado aqui agora, principalmente. O Bangu ficou muito confortável. E sobre o Sauer é o que a gente já fala. A titularidade do Piazon ou de quem mais vier vai se formando pelo erro do Sauer. Como diria o filósofo Chorão, é que eu me fortaleço na sua falha. É isso, meu amigo. Não tenho o que fazer. Não, concordo. Infelizmente, eu repito, né? Eu sei que tem muita gente aí que está feliz com o Piazon. Eu repito, para mim, entrou, foi útil, mas ainda assim é muito pouco, lembrando que a gente está jogando Campeonato Carioca contra o Bangu e que esse tipo de participação será muito mais bloqueada quando a gente enfrentar adversários de mais qualidade, né? É muito pouco. Para mim, o Botafogo precisa contratar um ponta-direita titular, um lateral direito titular, e repito, não à toa o nosso lado direito, né? Depois até melhora quando o Piazon entra, realmente, ele participa mais, ele hoje jogou com inteligência, a gente vai chegar lá. Para mim, o Piazon hoje jogou com inteligência, ele não tentou ser um ponta, né, ir na linha de fundo, botar velocidade, ele fez o jogo dele jogando naquela posição. Mas para mim é muito pouco, frente aí ao que eu almejo, Botafogo campeão, etc. E que a gente precisa para 2023 mesmo, André. Falando em Copa do Brasil, Sul-Americana, isso tudo, se a ideia do clube, né, e quem faz a gestão dele já falou que a ideia é ir bem nas Copas, não dá com esse elenco atual do Botafogo. Tanto que, ainda falando sobre
o que você pontuou do lado esquerdo e tal. O Vitor Sá estava sendo marcado por 2 ali, às vezes até 3 no lado esquerdo, e aí não tinha o que fazer, cara. O Botafogo acaba tendo um repertório muito limitado por a falta de um lado direito realmente mais confiável. O próprio lado esquerdo também, que o Vitor Sá, a gente sabe, não é o titular desse Botafogo, ou não deveria ser, pelo menos teoricamente falando. Hoje ele é o titular porque não tem outro. O outro que deveria estar aí foi vendido, foi para o Lyon, não tem mais, não adianta também ficar chorando, né? Sobre o leite derramado, o Jefinho foi embora. Mas até o Vitor Sá, né, no começo do jogo, é quem mais procurava o jogo, era quem era mais efetivo no ataque do Botafogo. O Botafogo jogando muito pelo lado esquerdo, óbvio, é um lado muito mais forte, tem Marçal, tem o Vitor Sá, aproximação do próprio Gabriel Pires por ali, né? O Tietê também encosta. Então, o Vitor Sá agora é um jogador que tem a característica da velocidade e do corte para dentro, seja para o arremate ou até para assistência. Ele fez uma assistência muito bonita no jogo contra o Boa Vista. Exatamente, ele corta para dentro, tendo a oportunidade de bater, ele levanta na área para o Tiquinho, que mata, faz o gol. Então, assim, o Vitor Sá, ele hoje está sendo um dos melhores jogadores para mim em campo. Agora, é um jogador que com 2, 3 marcando, como você bem disse, dificulta muito. Não é o Jefinho. O Jefinho com 2, 3 marcando, ele dá uma quebrada de pescoço, passa pelos 3 e vai embora. E falamos durante a transmissão também, André, num jogo desses, a falta que faz um jogador com perfil do Carlos Alberto, que está machucado, que é o jogador de velocidade, de dar o tapa na frente, de passada larga. A gente não tem. Que eu acho que será, hoje, nesse elenco, titular pelo lado direito. Não tenho dúvida disso. Frente ao Sauer, ao Piazon, pelo menos para essa questão, né, de jogar como ponta, espetado, velocidade, profundidade, linha de fundo, é o Carlos Alberto, que mostrou até ser um jogador interessante, jogando pelo lado esquerdo. Aí a gente acaba caindo na mesma maragem que foi ano passado. A gente tinha jogadores para jogar pelo lado esquerdo e não tinha ninguém para jogar pelo lado direito, até que surge o Júnior Santos, Curupira, que, enfim, trocando as pernas para lá e para cá, resolveu mais ou menos por ali, né? Mas a gente tinha o Vitor Sá pela esquerda, e aí jogava o Jefinho, pegava o Vitor Sá e botava pela direita. Não é a mesma coisa, não é. Não tem como, né? Então, hoje, para mim, o Vitor Sá ele é titular, e até coloquei aqui, ele estava bem, foi um dos melhores jogadores para mim em campo, mas é um jogador com a característica que, se o adversário também estudar direitinho, né, e você não tendo a variação para o lado direito, fica fácil de marcar. E o Botafogo vai ficar batendo ali, dando cabeçada na porra do muro de concreto. Deixa eu ver quem é o Tiquinho, né? O Tiquinho é muito isolado, então ele sai demais. Tô falando do primeiro tempo ainda, tá, Gui? Ele sai para buscar o jogo. Eu acho que o Tiquinho ele fica realmente agoniado. É um jogador interessante, é um jogador extremamente participativo, então ele não consegue, a bola não chega nele, amigo. Vou lá ajudar. Então, vez ou outra, a gente vê o Tiquinho no meio de campo, tentando fazer pivô, tentando fazer alguma coisa. E hoje a gente viu por 2 oportunidades no primeiro tempo, Tiquinho indo na ponta direita. Tamanha a ausência do Sauer e do Rafael, que não vai no fundo, o Tiquinho fazendo esse papel. Só que ele vai na linha de fundo cruzar para quem? É ele que tinha que estar lá dentro da área. Exato. Então dificulta demais, né, Gui? Total, e acho que isso também diz um pouco sobre mais uma necessidade assim, urgente, premente no elenco do Botafogo, que é o lateral direito. O Rafael, ele ajuda ali, mas ele joga muito por dentro, ele vem muito por dentro e vem até um certo ponto. O Botafogo não tem essa dupla ali pelo lado direito com entrosamento, com entendimento, com um dois, com passa, toca, recebe, não acontece nada ali, é um marasmo. E isso precisa ser corrigido para ontem. Não dá para a gente ter volto a dizer aqui, esse time que é quase manco, porque ele depende muito do lado esquerdo. E o Piazon, dentro disso, pelo jogo assim de movimentação que ele faz, pensando em abrir espaços, etc., acaba sendo, entre aspas, o menos pior. O cara que, de alguma maneira, pelo menos,
tenta potencializar os outros que estão ali próximo. Então ele acaba sendo útil mais até nesse sentido do que fazer um gol, dar uma assistência. Isso vai acontecer pontualmente, hoje aconteceu, mas não dá para esperar muito tecnicamente nesse sentido do Piazon, a não ser quando um cruzamento, a bola parada, que a gente já falou aqui, reforça. Ele é bom, ele é um dos que melhor cruza, e acho até que se deixar ele bater falta, ele bate bem também. Isso, na carreira dele ele já foi bem. É um cara que tem suas qualidades técnicas, mas é um jogador nota 5. É isso que o Botafogo precisa para 2023? Eu acho que não. Exatamente. Eu dar moral para a tropa, o Henrique, aqui é o mais novo Jorge Que isso, jovem? Aí eu vi vantagem, foi super bem. Muito feliz, André. Preciso reforçar isso aqui também, cara. Muito feliz dessa nossa primeira transmissão. Hoje a ideia realmente era ser um piloto, algo cada um na sua correria aqui, fazendo ali, cara, dando um jeito, arrumando aqui a melhor forma de fazer a parada. Mas o negócio vai melhorar e vai ser cada vez melhor, pode ter certeza. Mas de início aqui, muito bom a gente fazer essa transmissão, ter essa troca, essa energia legal, com essa sinergia, falando especialmente com a galera que nos assiste aqui, que nos acompanha, e, pô, isso é bom demais. Foi muito legal, realmente. Eu estou muito orgulhoso, tenho a certeza absoluta. O Rodrigo João Azevedo, ele está falando com o João Azevedo, né? O João Azevedo está aqui no chat também. Você não sei o que o João Azevedo falou. O João Azevedo falou do Luiz Henrique. Eu tinha visto, mas agora eu já perdi o comentário. Daqui a pouco eu acho aqui. Enfim, João Azevedo tem muito jogador que não tem como no Botafogo, né? Piazon, Daniel Borges, Sauer, Sampaio. São jogadores que são úteis a depender de qual é a sua expectativa com relação à temporada, amigo. Né? São jogadores nota 5, nota 4, nota 3, nota 6 no máximo, num dia que estiver inspirado. E aí, isso não traz título. Né? Eu concordo com você, Rodrigo. O João, está aqui o João, está falando do Luiz Carlos, deu um tempo no Luiz Henrique. Mas a gente até esquece do Luiz Henrique. A gente está falando aqui de quem vai jogar na ponta, na outra ponta. Estou falando do Carlos Alberto, que pode ser o Luiz Henrique, amigo. Não tem a menor condição. Até porque a gente já falou em algumas lives, né? Tem um gatilho no contrato dele que se ele jogar uma determinada quantidade de partido, o Botafogo é obrigado a comprá-lo por 44 milhões de reais. A bagatela de 44 milhões. Inclusive, André, isso é legal de falar também, o Lucas Fernandes também tem uns paranauê lá no contrato dele de obrigação do Botafogo, determinado quantidade de jogos, porcentagem, enfim, que isso não foi tão divulgado, mas ele também está buscando não cumprir isso pelo tanto que ele fica lesionado, mas ele pode também pegar nessa obrigação e o Botafogo depositar 4 milhões pelo Lucas Fernandes, que não há nem comparação com o Luiz Henrique, é imensamente mais útil, importante, entrega para o Botafogo. O Luiz Henrique só foi notícia hoje porque o Botafogo divulgou que ele é o camisa 11 na numeração fixa. E é isso. Exatamente. Muito pouco até frente ao que ele próprio mostrou quando surgiu no Botafogo, mas, lamentavelmente, amigo, o Botafogo precisa de jogador que jogue e não que viva do que em algum dia já fez, né? O Bruno Custódio precisa melhorar a desenvoltura na troca de passe. Vou falar sobre isso agora, puxar o papo do meio de campo. Né? O Luiz Fernandes, parabéns, Gui, pela narração, parabéns para a comunidade pelo projeto, valeu, compadre. Dona Luci está falando, para mim o Botafogo continua uma merda. Tamo junto, Dona Luci, a senhora sabe. Botafogo ganha, eu fico aqui mais animado, satisfeito, feliz, mas daqui a 2 jogos a gente vai jogar contra os Mulambos. Se jogar como jogou hoje, tenho bastante preocupação que possa acontecer. Mas não vou desagradar, né? Porque a galera fica nervosa, diz que a gente já tinha que bloquear um filho da puta aqui. Tá falando mesmo, que agora eu bloqueio e não dou nem atenção. Né? Vocês são corno, foda-se, vai pra puta que pariu, vai ver a live lá dos caras que estão rebolando, dançando no TikTok. Aqui não, tá bloqueado, vai pro inferno. O Rodrigues, vamos ver contra o Vasco, estou levando fé. Acho que contra o Vasco também não tá lá essas coisas, né? Enfim, nós temos completas chances de chegar e jogar bem, dominar o jogo e ganhar a partida. O João está falando que Tiquinho é um jogador de área, não dá para ficar caindo pelas pontas. O Gilmar, Gilmar, Piazon bateu mal o escanteio e foi gol.
Tocou errado pro Marlon, saiu outro gol. Continua errando. Só estava cagado hoje. Ô, Gilmar, eu tô tentando não falar isso para não desagradar as pessoas, mas eu concordo. Para mim, o primeiro gol, ele bateu o escanteio. Quem foi foda ali foi o Marlon Freitas, deu uma raspeta. O segundo gol, amigo, a lambança que eu já tava xingando ele pelo passezinho aí sobrou ele, aí sim, né, fez o que deve fazer. É muito pouco, entrou bem, mudou o jogo, foi melhor que o Sal, mas é horrível. E é questão de opinião, não tem problema nenhum com divergência nesse sentido. Padula está dizendo, se finalizar bem, a bola entra. Pois é, compadre, pois é, isso aí. E se a bola entrar, não é um detalhe, né? Senão não tem 3 pontos. E o grande Rob Lopes, dando lá em consideração, amigo André. Infelizmente não consigo mais me motivar vendo o Botafogo, mas valeu pela vitória. Ainda tô puto com a derrota na penúltima rodada do Brasileirão para o Cuiabá. Rob, eu te compreendo perfeitamente, compadre, te compreendo. Mas, enfim, a vida continua, dias melhores, a gente precisa acreditar em dias melhores, né? Ô, Gui, é o seguinte, meio de campo do Botafogo, mais uma vez, inoperante com relação ao aspecto de criatividade, né? Você está falando do Lucas Fernandes com gatilho e tal. O Lucas Fernandes, assim, esse gatilho do Lucas Fernandes não me preocupa pelo seguinte, se ele não cumprir esse gatilho, é porque ele está lesionado. E a minha crítica ao Lucas Fernandes é que ele está sempre lesionado. Entendeu? Se o gatilho se o Botafogo precisar comprá-lo, significa que ele está apto, está jogando, e ele jogando, para mim, é o melhor jogador nesta função, é o que mais se parece com o camisa 10. A gente já falou outro dia desse, uma partida contra o Santos, que ele foi o dono da bola, jogou muita bola. Mas o meio de campo hoje carece de criatividade, mesmo tendo jogadores habilidosos como Gabriel Pires e PK. Falta o quê? Cara, falta o Lucas Fernandes, assim, na minha modesta opinião. O Lucas Fernandes e o Eduardo podem dar uma outra cara a esse meio-campo do Botafogo, mas especialmente o Lucas Fernandes, não há alguém com característica dele. Porque o Gabriel Pires, ele é tecnicamente falando, um ótimo jogador, isso aqui ninguém contesta. Mas em relação à intensidade, à movimentação, tudo isso, ele deixa a desejar em vários momentos, apesar de ser muito inteligente. É um cara, e essa inteligência dele faz ele flertar até com a displicência em vários momentos, o que é uma pena. Então não é um jogador que você pode confiar 100% para ser o titular do time, infelizmente, né? A não ser que ele vire uma chave aí, seja um jogador mais, assim, ainda diferente do que ele está sendo. Ele já melhorou do que ele era quando chegou. Mas não dá para no dia que ele não joga absolutamente nada, como foi hoje, mas também como foi um outro dia desse aí contra o Madureira, ele faz um gol de cabeça e vai lá falar piada com a torcida. Não dá. Ele deveria chegar lá para a torcida e reverenciar a torcida. Ainda mais depois, você lembra o que ele fez lá contra o Palmeiras aqui no Newton Santos? Um jogo, um dos poucos jogos do Botafogo que um jogador enterrou o time, foi ele. Exatamente. Então, assim, ele tem que ficar calado. Mas, dito isso, é um jogador de muita qualidade. Mas, por exemplo, hoje que ele não fez uma partida exuberante, não tem ninguém. Né? Não tem ninguém para pegar o lugar dele e fazer diferente. Algumas pessoas falam, o Sauer pode ser testado mais por dentro, mas, cara, não sei, né? Não parece ser muita característica do Sauer de muitas vezes, por exemplo, ter que receber essa bola mais de costa, fazer uma coisa diferente. Ele não está bem na direita, por que ele iria estar bem no meio? Então, são coisas assim difíceis. O Botafogo fica esperando com ansiedade ali a volta do Lucas Fernandes e do próprio Eduardo, para dar um up nessa meiuca, porque falta bastante. É isso aí, Gui. Estava olhando aqui o que a tropa está falando. Assim, para a gente finalizar o primeiro tempo, eu estou falando aqui da questão da criatividade, mas outra coisa que também me incomodou foi a intensidade dos jogadores. Né? O Botafogo jogou ali
o primeiro tempo como quem treina, como quem, a qualquer momento eu vou ali, faço gol e vou ganhar. Acabou que aconteceu isso mesmo, mas não dá, né? Não dá para contar com isso. Botafogo modorrento, tocando bola para o lado e tentando, assim, vez ou outra, uma bola cumprida por Vitor Sá, um dos poucos jogadores se doando, correndo igual um tarado lá na frente. Então, muito pouco. Primeiro tempo, o Botafogo me lembrou muito o que foi o primeiro tempo contra o Madureira, naquele também 0-0. E falamos isso na transmissão. Exatamente. Essa falta de intensidade não se justifica. Não se justifica. O Luiz Castro deve ter cobrado, até melhorou um pouco no segundo tempo. Ainda tivemos questões outras aí com relação a outros critérios do jogo, mas a intensidade, amigo, se você não. Por mais que o adversário tenha uma qualidade sofrível, se você não tiver intensidade, você não vai sair do lugar, meu. Vai ser 0-0 pro resto da vida. Se bobear, você toma uma bola lá nas costas de um lateral desse, como aconteceu algumas vezes, e ainda perde uma porra de um jogo como o de hoje. Deixa eu ver o que a tropa tá falando aqui. Ó, Marcelo Vasconcelos. André, boa noite. Precisamos de reforço. Precisamos muito. Titular, para mim, precisa de um lateral direito, de um ponta direito. Reserva. Eu gostaria de um 10, mas aí não adianta. Não vou. Enquanto tiver o Luiz Castro, não vai ter, porque ele não quer. Não quer. A não ser que seja o Messi. Ele já falou. Né? Enfim. Reserva. Nós precisamos urgentemente de um reserva para o Marçal. Porque o Hugo entrou, amigo. Não dá. Não vou mudar de opinião com relação ao Hugo, porque hoje deu uma corrida, deu um bico, foi lá na frente e jogando contra o Bangu. Quantas vezes a gente viu o Hugo entregando o jogo. Então não dá. Reserva para o Marçal, precisa. Reserva para o Tiquinho, ou talvez até um titular para. Não, tudo bem, o Tiquinho não está mal, não, mas uma reserva de nível, para ser sombra. O Gui fala isso aqui também. Então o Botafogo precisa. Se quer almejar algo maior nas competições, e olha, a depender da qualidade dos jogadores que ele trouxer para essas posições, eu continuo não acreditando em título, não, tá? Mas você pode beliscar uma vaga de Libertadores, você pode ir mais longe na sua. A gente fala, a gente não acreditava com coerência no ano passado. E o elenco do ano passado para cá piorou. Tá mais fraco. Apesar do incremento do Marlon e do Segovia, que são bons jogadores, você perdeu o Jefinho, né? Você, enfim, precisa estar com o Lucas Fernandes e o Eduardo machucados. E aí, né? Então, vamos continuar fingindo que nada está acontecendo? Exatamente. O João está falando, Lucas Fernandes, quando está em campo, é um diferencial. Tem jogo que o Lucas Fernandes, às vezes, ele é vagalume também, às vezes ele some, mas a maioria dos jogos ele foi quem deu mais essa característica da criatividade para o meio de campo. Paulo César, fala, André, boa noite. Você mandou bem pra caramba na narração. Eu, opa, que é isso? Quem sou eu? Parabéns, estamos juntos com o nosso fogão. Valeu, Paulo, mas foi o Gui que tá aí do lado, que inclusive é profissional do ramo, estudou para fazer isso. Né? Não é qualquer torcedor que resolveu virar jornalista, narrador, não. Eu descobri isso. Eu tenho essas paradas. Eu descubro, eu sou headhunter, caçador de talento. Eu descobri e falei, não, calma aí, compadre, vai narrar um golzinho aí. Aí do gol ele mesmo já deu a ideia, vamos fazer, vamos. E vem coisa mais, vem, vai melhorar, vocês vão ver só. O Elvésio, o pecado deve ter faltado a terapia. Aqui o Pedrão Alvineu, mas tá falando, tá fazendo esse papo, tá dando esse papo aí, não é o Pedrão, é o Marcelo, o pai do Pedrão, nosso doutor Marcelo. Ó, Sauer fraturou o pé, depois teve uma osteomielite. Se fosse em lugar comum, jamais pisaria direito sequer. Acho que ainda melhora. Tomara, Marcelão. É pertinente demais trazer esses contrapontos, porque às vezes não se fala tanto, cara, desse, podemos dizer, o drama que o Sauer viveu nessas contusões todas em sequência. Isso tudo atrapalha muito. Como o Marcelo está falando, isso, em casos normais, afeta jeito de andar e tudo mais de uma pessoa. Né? Então, ele passou por uma situação bem grave. E, enfim, vamos ver. Isso aí.
Olha ele aí. Oi, papai. Tô de olho em tu, hein, rapaz. Wagner Botafogo. Tô de olho nesses canais que você vê no YouTube. Ô, André, já temos o garoto do placar. Olha aí. Porra, tô ferrado. Isso aí, meu. Ontem eu falei com ele, eu vou te bloquear, mas é meu pai, eu te bloqueio assim mesmo, porra. Tô de olho em tu. Ô, Gui, vamos pro segundo tempo, aí o Botafogo vem com a alteração, Marlon Freitas no lugar do PK. A gente já falou bastante da lambança que o seu PK fez, da irresponsabilidade, um cartão amarelo idiota, tá suspenso do jogo contra o Vasco, mas eu acredito até que a substituição tenha se dado não por causa do cartão amarelo, com o risco dele ser expulso, óbvio que isso pesa um pouquinho na balança, mas principalmente porque também não jogou porra nenhuma, né? Lógico, sem sombra de dúvida. Eu acho que assim, e também a gente tem que falar, o Luiz Castro fez uma troca no intervalo ali que foi certeira, né? Fundamental, providencial para o Botafogo buscar algo a mais nessa partida, porque ele teve peito para tirar o Patrick de Paula e colocar o Marlon Freitas já na mudança ali, na transição do primeiro tempo para o segundo. E isso já deu uma melhorada boa no Botafogo. Conforme a gente acompanhou na transmissão, já no comecinho o Botafogo estava mordendo lá na área dos caras, estava botando uma intensidade diferente. Isso fez com que o Botafogo, é o que a gente está trazendo aqui, tirou o Bangu da zona de conforto. O Bangu estava jogando muito confortável, cara. E, gente, é Botafogo e Bangu. Não é Botafogo e São Paulo. Precisamos, né, ocupar as posições devidas. O Botafogo precisa se impor nesse tipo de partida. Então, no segundo tempo, as coisas começam a clarear nesse sentido. E o Luiz Castro tem dedo nisso. Sim. O Davidson está falando que a agenda positiva de amanhã. O Botafogo fica perto de fechar com a Lamborghini, mas em condições. Aí depois da manhã, Lamborghini se interessa pelo projeto, mas fica para 2035. E por aí vai. É isso aí. Gostou muito. Gostou muito, mas não vou não. O Gilmar está dizendo que o Lucas Fernandes é um bom jogador, mas deu pouquíssimas assistências e gols foram raríssimos. Para a posição que joga é insuficiente. Gilmar, perceba quando eu falo que o Lucas Fernandes é o que tem mais parecido com o 10 no elenco do Botafogo. Não necessariamente ele é um craque, camisa 10, que vai fazer o diferencial todo jogo, e é o que a gente espera. Mas também não adianta, eu não vou ficar aqui falando com vocês que vai vir Michael, que vai vir Cebolinha, que vai vir Matheus Pereira. Isso aí tem bastante gente para falar essa mentirada toda. Então, a gente também não adianta a gente querer comentar fora da nossa realidade. A gente sabe que o elenco é esse aí mesmo. Se vier pontualmente, vai vir um lateral direito, de repente um ponta, e não é ninguém para fechar aeroporto, não, amigo. Então, assim, a gente precisa também falar frente à realidade, né? O João Texton já falou, eu não vou contratar nenhum jogador renomado que daqui a 2 anos eu não consiga vender. Então, o interesse dele é contratar jogador jovem com potencial que arrebente, de repente, ele venda, assim como ele fez com o Jefinho. É isso. E isso é o papel do investidor. Eu não estou aqui questionando isso, não. Isso eu já sabia que ia acontecer. O problema é que, não havendo reposição, a comunicação do Botafogo, né, um silêncio total, e as rêmoras, os assecas, esse bando de gente aí que não tem responsabilidade com informação, falando um monte de merda pro torcedor, a gente vive num mundo de merda, que é esse aí do Botafogo de hoje. Mas, vamos lá, aqui, ó, o Danilão. Oi, tio, tudo bem? Alô, Danilo. Cá pra Botafogo, essa é minha cunhada, né? Meus sobrinhos. Um beijo pra tu, Danilo. Beijo pra Bruninha, pra sua mamãe, pro seu papai. Tamo junto aí. A família tá toda de olho aí, meu. Eu falando um monte de palavrão aqui. Meu bom, mas qualquer coisa a Dona Lucy me defende, que ela também, palavrão é com a gente mesmo, né? O Gilmar tá dizendo que é isso aí. E vamos lá, vamos dar sequência ao papo aqui. Gui, então o Marlon Freitas entra. O Marlon Freitas, logo de cara, ele se apresenta, faz 2 boas jogadas no começo, apesar de, mais uma vez, ali ao término daqueles primeiros 20 minutos em que vem a parada técnica, o Botafogo não ter criado quase nada, e um marasmo, a gente já estava começando eu já ia pegar os tacos ali para deixar aqui para quebrar tudo na hora do pós-jogo. O Botafogo
começa com velocidade, mas depois vai caindo para esse marasmo. Mas o Marlon Freitas hoje, você já até iniciou falando sobre isso, Marlon Freitas hoje, ele mostrou futebol que a gente espera. Óbvio que a expectativa é que ele faça muito mais do que fez hoje. Mas hoje já se mostrou mais participativo, se mostrou mais esse jogador, né, que a gente viu no Atlético Goianiense. E eu vejo muita gente falando assim, pô, o Atlético Goianiense caiu e o Marlon Freitas era reserva. O Marlon Freitas era titular absoluto do Atlético Goianiense. Só que aí ele faz um pré-contrato com o Botafogo. E aí, amigo, isso aí lá é igual aqui, igual em qualquer lugar. Pressão da torcida, todo mundo fica puto. Porra, o cara não renovou com a gente, já tem pré-contrato, tá jogando por quê? Vem uma série de questões. Aqui ainda é diferente, André, porque eu lembro do Bruno Silva aí, ele foi prestigiado, né? É ao contrário. E ele ainda tirou onda com a torcida fazendo assim. E no dia seguinte estava lá a gestão com ele do lado dizendo, não, ele é nosso jogador, vai conosco. Até o Atlético Goianiense tem mais brio nesses casos. O que eu digo que aqui é igual é a postura da torcida. Lógico. A torcida fica por isso que ele foi preterido em alguns momentos, sem dúvida. Exatamente. Mas, e aí, o Marlon Freitas é um jogador bom, só que é mais um jogador bom, né, da mesma qualidade de tantos outros que a gente tem para a mesma posição. Isso não resolve o problema do Botafogo, né? Exatamente, cara. Eu tava dando uma de garoto do placar aqui, juvenil, falando mutado. Mas a gente tem... O garoto do placar, deixa eu explicar como é que atua o garoto do placar. Você está no StreamYard fazendo a live, na Casé TV olhando e com Photoshop aberta, amigo. Para poder fazer a arte, muda, salva, salva PNG, salva JPEG, sobe pro StreamYard, clica. E outra, se ninguém lembrar, o garoto do placar não vai lembrar de mudar o placar em nenhum tempo, não, compadre. Ele está absolvidíssimo, né? A equipe na raça, a equipe enxuta. Mas sobre o meio-campo, além do Marlon Freitas, que você já bem citou, o Danilo Barbosa entrou na partida. Você vê que é uma posição que o Botafogo está bem servido, ainda mais, principalmente depois da volta do Lucas Fernandes e do Eduardo. Em número de jogadores, em possibilidades, é legal, mas a gente fala de protagonismo e de como você pode confiar nesses jogadores para evoluírem o seu nível ali. O Marlon Freitas, eu não tenho dúvida que ele tem qualidade, a gente fala isso aqui sempre, mas ele não vai ser um protagonista ali no meio campo, não vai ser, assim como o Patrick de Paula também, não vai ser esse craque todo, não dá para você confiar. E aí, por isso, Lucas Fernandes também não vai ser, ele é um ótimo auxiliar de um jogador mais criativo. Aquele jogo que ele faz contra o Santos, que é excepcional, é um recorte que vai acontecer fora da curva, né? Então, assim, esses caras são muito mais ótimos coadjuvantes para protagonistas do que propriamente os caras que vão decidir fazer algo diferente. O próprio Eduardo também entra nessa lista. Excelentes jogadores, são excelentes jogadores. A gente está falando aqui, o Tietê, o Marlon Freitas, o Gabriel Pires, o Patrick de Paula, o Lucas Fernandes, o Eduardo. São todos jogadores com características similares, uns um pouco mais defensivos, outros um pouco mais ofensivos, né? Mas que, se você tira um, bota o outro, acaba cumprindo ali aquele papel sem grandes dificuldades. Mas você não tem o cara que é diferenciado. É isso que a gente fala. Pelo menos tem, para essas posições, tem elenco. Falta peças, né, para essas todas as outras que a gente já falou aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui, né, para... Ó, o Vaguinho tá mandar um beijo para Juju e para o Henrique. Já mandei um beijo para a Bruna, para o Danilo, que são meus sobrinhos. Já mandei um beijo para o Vaguinho, que é meu filho. E agora um beijo carinhoso para o Henrique Botafogo e para a Júlia Botafogo. Audiência extremamente qualificada. Eu vou ter que segurar aqui os palavrões dessa criançada aí, que é a minha vida. Um beijo, papai ama vocês. Tamo junto. Que é isso, jovem. Eu vi vantagem. Aqui, ó. Anotei aqui. Bom, aí vem da parada técnica e logo depois sai o gol, né? Um escanteio cobrado ali pelo Piazon. Para mim, a raspada de cabeça ali foi muito inteligente. É uma coisa que você até na transmissão disse,
e faz sentido, que é uma jogada ensaiada, né? Pode até não ser, mas em geral, essa bola da linha de fundo, que é batida no primeiro pau para ser escorada lá para trás, até pelo posicionamento do principal atacante nosso no fundo, né, no escanteio, muito provavelmente isso é treinado, foi muito bem executado, 1-0, golzinho que salvou o Botafogo praticamente na partida, porque a partida estava muito ruim e o Botafogo não estava conseguindo quebrar as linhas do Bangu, não é verdade, Gui? Sem dúvida, André. E é aquilo também, né? Quando o jogo tá difícil, da bola rolando e tudo mais, você precisa usar a bola parada como arma para tentar fazer algo diferente. O Botafogo soube usar isso a seu favor num momento chave da partida. O comentário do Gilmar, que ele tem sempre comentários muito pertinentes, e ele fala da bola errada no escanteio. Isso eu até discordo um pouco. Eu acho que a ideia foi realmente bater mais embaixo ali para ver com aquele cucuruto, né, como chamam, para pegar o segundo lá. Pode ser que ele não tenha realmente batido com tanta maestria, isso eu concordo. E o segundo gol, estou totalmente de acordo com o Gilmar, foi cagada mesmo, não tem outra palavra. Ele estava fazendo besteira no lance, mas os deuses do futebol ajudaram o Piazão, isso é inegável, e aí tem que aproveitar também quando o momento é bom. Mas sobre o lance da bola parada, também mérito muito grande do Tiquinho, que soube se posicionar. Isso me lembra até os bons tempos de Túlio Maravilha, que ficava ali naquele segundo pau já fingindo que estava morto, né? E aí estava sempre lá para escorar. E é isso que um atacante precisa fazer. O Tiquinho tem um pivô muito bom, a gente fala isso sempre, mas ele vai ajudar pontualmente um pivô lá no meio-campo para construir uma jogada, mas não é isso que vai definir ele como atacante. A gente precisa do Tiquinho fazendo gol. É isso que ele precisa entregar, e hoje entregou muito bem, sendo inteligente e perspicaz aí, né, nesse lance do primeiro gol. O Túlio Maravilha, que você lembrou aí, me veio à mente rapidamente o gol contra o Santos, 2-1 no Maracanã, na primeira perna da final, exatamente, escanteio, escorada de cabeça, ele estava ali com alguém, não quer nada, só pum, bota para dentro. Extremamente bem colocado sempre, né? O João Azevedo está falando aqui interessante, antes de se machucar o Kaique estava muito bem, mas um jogador, esse até com características mais defensivas, até um razoável reserva para o Tietê, naquela função de primeiro volante aí. Eu gosto muito no Kaique, tá, André? Gosto muito dele, cara. Gosto muito dele. Quero muito vê-lo em ação, né, recuperado. Acho que só vai acontecer ali por volta de abril, né? Mas é um jogador que eu gosto bastante. Eu acho que vai ser útil, sim, ao elenco. Não é um jogador que, mesmo neste momento, né, em que estamos cobrando reforços, não o vejo como titular, ele estando 100%, mas é um jogador que vai agregar muito valor, principalmente nessa característica mais defensiva, que o próprio Tietê faz muito bem, mas é franzino. E a gente sempre fala isso, né? E na ausência do Tietê também, que o cara não vai jogar todos os jogos da temporada, né? Aqui... A gente esquece também, o André, e trata o Tietê como se ele fosse um garoto. Ele já tem 30 aninhos, já, tá? E vai fazer 31 em agosto. Então, assim, também não é mais nenhum garotão, não. Corre por 2 ou 3, amigo. É impressionante o que o Tietê faz realmente. Agora aqui, ó, aí a gente vai já chegando no final da partida, e o Botafogo ganhando de 1-0, campo pesado, um jogo estranho, né? E o Botafogo insistindo em se lançar para o ataque, fazer bola em profundidade. E durante a transmissão eu até falei, tá na hora aí, chegando, beirando os 40 minutos, tá na hora do Botafogo valorizar a posse de bola. Esse jogo aí não foi tranquilo, não. Tá 1-0, suado, chorado, um jogo ruim, né? Uma participação ruim, de grande maioria não, mas de alguns jogadores. Como grupo também, o meio de campo não criou, não fez o papel dele, então estava de bom tamanho, estava na hora de você valorizar a bola. E quando eu falo isso, não é você pegar a bola, levar lá para a ponta, lá com o escanteio e ficar pisado nela, levando aqueles bicos, não. Isso você faz faltando 30 segundos. Eu estou falando para você valorizar. Enquanto você, né, tem a posse de bola, o adversário não vai fazer gol.
O adversário só faz gol se ele tiver a posse de bola. Então valoriza, toca, sai jogando, pressiona, encosta mais os jogadores, né? Faz as triangulações, gasta o tempo de forma inteligente, mas até de forma objetiva também, buscando atacar. E o Botafogo estava meio estranho. Antes um pouco, aí vou passar para você, a entrada do Piazon, acho que é importante a gente agora sim falar com mais propriedade. Mesmo que individualmente eu não acho que o Piazon sirva para jogar no Botafogo, o Botafogo passa, a partir daquele momento, a ter variação tática. O que o Botafogo fazia, que a gente questionou, que só jogava por um lado, o Botafogo passou a jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Com características dos jogadores diferentes, com velocidade diferente, intensidade diferente. Mas, quando não dava pela esquerda, ia pela direita. E aí, isso cansa também o jogador do Bangu, essa marcação que vinha ali 2, 3 em cima do lado esquerdo do Vitor Sá, tem que correr para o outro lado, tem que virar, E aí o Botafogo passa a realmente ter essa oportunidade de valorizar a bola, né, Gui? Exatamente, cara. O Piazon, assim, a gente faz críticas pertinentes ao futebol do Piazon, mas a questão não é nem sobre ele se esconder ou algo do tipo, porque ele não se esconde, não. Ele não é o jogador, ele é um jogador que participa, vai tocar na bola, vai buscar, só que ele se exime da responsabilidade de jogadas com mais influência no jogo. Essa é a principal crítica, e é notório isso. Hoje, a jogada que foi errada e acabou dando certo, também muito por causa do Marlon Freitas, precisamos falar, fez com que ele, cara, fosse contundente. E é isso que a gente cobra do Piazon. Tanto na questão da bola parada como ele foi, na hora de fazer o gol, tinha aparecido na área novamente antes do segundo gol, mas chutou fraco em mais de uma oportunidade até. A gente até brincou durante a transmissão, parecia até que a bola estava murcha, o jogador do Botafogo não tem força para chutar, mas de fato tirou a defesa do Bangu da zona de conforto, é o que a gente está falando. E o Piazon foi peça-chave nisso, porque o Botafogo passa a ampliar o leque de jogadas quando ele entra, porque o Sauer até fez uma fumaça ali uma vez ou outra, mas muito pouco para o que o Botafogo precisava na partida. Boa, Gui. Enfim, aí sai, né, no finalzinho do jogo, essa jogada aí, vamos enxergar o seguinte, o Piazon, ele tabelou com as pernas do defensor do Bangu e botou a bola aonde a gente pediu, com força, voracidade, e enfim, valeu, Piazon. Voracidade é muito bom. Eu estava até revendo, cara, o lance, também tem uma tentativa do próprio Marlon Freitas de dar um calcanhar para ele que ajuda, então até por isso eu falo que o Marlon Freitas foi fundamental no lance, né, para a jogada acontecer, mas a bola posta ali, servida para ele, falando assim, vai, porra, chuta, amigo, ele fez o papel que deveria ter sido feito e estufou as redes, e aí acabou o jogo ali, né, não tinha matou o Bangu, qualquer chance de reação, e que o Bangu mesmo já não demonstrava tanta força, tanta capacidade de reagir, estava realmente já cansado, com pouco repertório técnico também. Não tem qualidade também, né? Enfim, o Alexandre está fazendo uma pergunta aqui pertinente. Botafogo, 5 jogos sem tomar gol. Isso não é uma coisa boa? Isso é uma coisa maravilhosa. Alexander, né? Alexandre, isso é uma coisa maravilhosa. Quanto mais tempo você ficar sem tomar gol, significa que você não vai perder. Mas convenhamos, né? Esses 5 jogos aí, para você dizer que, porra, não, a zaga não foi, né, vencida, tem o jogo do Fluminense, que eu concordo plenamente. E, além disso, a zaga do Botafogo, para mim, é uma das melhores zagas do Brasil, né? O miolo de zaga, Adrielson, Vitor Cuesta, Marçal. A gente só não tem lateral direito, precisa arrumar um lateral direito, mas ainda assim, né, para enfrentar o Campeonato Carioca, não tem. A zaga do Botafogo, ela é muito boa, ainda tem a proteção do Tietê ali, que corre igual um tarado na frente, né, como primeiro volante. Eu não tenho dúvidas, não. Inclusive, eu acho que pro lado esquerdo, inclusive, a gente tem o Segovia, que é um baita jogador. Então, com relação a zagueiros, né, eu não tenho preocupação, não, tá? Pro lado direito, mas se a gente também for falar, Sampaio é uma merda, amigo, mas aí você tem outras prioridades, se você pensar em reforços, né? Então, agora,
não tomar gol do Madureira, do Nova Iguaçu, do Boa Vista e do Bangu, não dá para fazer esse recorte e dizer que isso é sensacional, é ótimo. Trabalhamos bem, não levamos o gol, mas a qualidade do adversário é lamentável, né? Não dá para fazer uma análise tão aprofundada. Ô, Gui, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, não vou negar de dar nota para o jogador, não, já está cansado, mas melhor em campo do Botafogo, diga tu, compadre. Diz aí a galera, tropa aí, bota no chat aí também qual jogador do Botafogo vocês acharam que foi o melhor em campo? Cara, eu até tenderia a citar o nosso bravo e bonito Lucas Piazon. Porém, preciso fazer uma menção honrosa, antes da menção horrorosa, a Marlon Freitas, porque hoje sim, para mim, foi a estreia dele, cara. Eu vi o Marlon Freitas estrear no Botafogo. Já tinha mostrado alguma evolução contra o Boa Vista, mas também nada absurdo. Mas hoje sim vi o Marlon Freitas estreando com a camisa do Glorioso. Então, o meu melhor em campo é o digníssimo Marlon Freitas. Muito bom. O Pablo está falando, mas desses jogos aí teve o time das Flores. Você está falando aí do Fluminense. Eu falei, né, nesse extrato aí, nesse recorte dos 5 jogos, o que dá para a gente pegar como referência para não ter levado gol é o jogo contra o Fluminense, realmente. Eu falei isso. Os outros 4 são times que, enfim, se você quer ser campeão de alguma coisa, não dá para bater palma, né, só por não ter tomado o gol. Mas é isso aí. E aqui, ó, a galera também está falando, o Everton está dizendo do Marlon Freitas, o Rodrigo está dizendo que o Segovia também é muito bom, também acho. Jogou pouco no Botafogo, mas me deu confiança. E o João Azevedo está, como eu falei, da zaga, né? Tem os goleiros também. Estamos bem em zagueiros e goleiros. Se eu pensar no Gatito, que está retomando, e o Lucas Perry, concordo com você. O Lucas Perry, cada dia que passa, ele me parece, ele mostra mais confiança para o torcedor, né? E fora que ele chuta a bola. Irmão, hoje ele soltou um grito lá que foi lá na linha de fundo adversária. A bola cai em Macaé. No outro dia deu uma jogada de vôlei pro gol. Eu falei, que porra, certo, André, falando nisso, eu preciso fazer um apelo ao Botafogo. Parem de deixar o Tiquinho Soares bater falta, pelo amor de Deus. Parem, apenas parem. Ou então que ele fique treinando dia sim, dia também, até acertar o pé, porque, cara, chega a ser constrangedor ver o Tiquinho tentando bater falta. Você sabe que o que me causa estranheza também, durante a semana, o que teve de gente, né, nessa imbecilidade coletiva de bater palma para qualquer coisa, mostrando, printando e divulgando um vídeo do Tietê batendo uma falta no treino, onde a barreira não se mexe. E o goleiro também não se mexeu, que era o Douglas Borges. E essa barreira do treino do Botafogo é barreira de anão. As barreiras, assim, geralmente, hoje em dia, eles colocam até um negocinho a mar para ficar como se ela pulasse, né? E aí, na hora da falta para valer, eu nunca vi o Tietê bater. Você tem que parar com essa mania de... o cara... O goleiro fez uma defesa. Defesa, fogo, somos campeões da Sul-Americana e da Copa do Brasil, porque no treino o goleiro fez uma defesa. Porque o Tietê bateu uma falta. Amigo, quantas faltas o Tietê deve ter batido até hoje que não entraram e ninguém filmou e mostrou para você? É o treino, caralho. É o treino. Aí o cara acerta, pega, olha, os cornetas. Narrativa muito pobre desse bando de débeis mentais, dessa gente que não tem responsabilidade nenhuma com a verdade, né? Então vamos pra puta que pariu logo de cara. E para de encher a porra do saco dos outros, porque se o Tietê fosse exímio cobrador de falta, ele batia na hora da porra do jogo. Ou então tem alguma coisa de errado, tem que me explicar porque que na hora do jogo bate PK, bate Tiquinho, bate tudo pro alto e o Tietê tá em campo, entendeu? Tem que parar de ser otário. O torcedor do Botafogo precisa parar de ser otário. Não vai parar. Não vai parar. Eu já desisti. Nós vivemos um mundo que existe uma horda de débeis mentais
que eu desprezo totalmente, e eu não quero aqui neste canal, para mim, boi, segue boiada, manada, aqui não precisa ficar comigo. Né? Mas é importante dizer, né? Todo mundo aplaudindo e babando por uma falta que o Tietchan bateu no treino, hoje teve 2, 3 faltas, e eu não vi o Tietchan nem chegar perto da bola. Pô, porra, vamos parar de palhaçada, porque estamos cansados disso aí. Bom, deixa eu falar também, para mim o melhor em campo foi o Vitor Sá. Para mim o melhor em campo foi o Vitor Sá, foi quem mais procurou o jogo, foi quem mais tentou fazer alguma coisa diferente, não que tenha obtido sucesso em todas as empreitadas ao decorrer da partida, mas para mim foi o jogador aí mais útil. Óbvio, se a gente parar para pensar, é o Tietchan sempre. Mas uma partida que o Botafogo ganhou, então eu vou falar, Vitor Sá com menção honrosa. Aliás, André, é importante ressaltar a seriedade, a segurança da defesa do Botafogo. Adrielson, Cuesta, mais uma vez, os dois muito bem. Muito bom. O ataque do Bangu não se fez em momento algum, cara. Temos uma dupla de zaga muito boa. É isso aí. Como eu disse, para mim é uma dupla de zaga, talvez uma das melhores, uma das 3, 4 melhores do Brasil. Também não estou acompanhando, não gosto mais de futebol, detesto futebol. Eu gosto do Botafogo. Eu gosto da NBA, daqui a pouco tem Golden State, que é isso. A gente vai ficar completo. Ainda mais se na Tia Beth eu jogar um negocinho lá e der certo. Mas enfim. É isso aí, ó. Daniel tá falando aqui. Parabéns pela transmissão. É a tropa. Tamo junto. Daniel, tamo junto. Ô, Gui, vamos embora, né, compadre? Desde 6 e pouca sentado aqui. Não, acho que já contei de Nietzsche, osteopalite, sei lá, aí que o Marcelo. A cervical já tá dando um alô. Falar nisso, abrir aquele vinho. Não, isso aí você tá atrasado, né? Porque, porra, eu já tô na brincadeira há muito tempo. Mas você deu uma esticada aí da carcaça para trás e eu vi uma bela camisa. Essa daqui é 89, pô. Uma bela camisa. Aí eu vi vantagem. Gui, meu camarada. Só o Felipe Sanches que tem? Deixa aí. Essa hora tá dormindo, aquela desgraça lá, preguiçoso pra caralho. Coitado do céu. Gui, queria te agradecer. Né? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo o trabalho que a gente fez hoje. Sempre tive vontade, né, de trazer conteúdo desse naipe aí, mas sempre também prezei pela qualidade. Não era fazer por fazer, chegar eu aqui, sair falando, fulano toca pra ciclano. Eu não tenho a menor vocação nem qualidade para isso. E aí a gente descobriu aí as suas habilidades e, porra, foi assim, o que você fez hoje foi espetacular. Parecia que eu estava escutando meus tempos de rádio, sem hipocrisia, e não é porque você está aqui, eu não precisava estar falando isso. Né? Foi simplesmente espetacular. Me segurei, consegui não fazer nenhum barulho na hora dos gols, exatamente para a gente também poder fazer os cortes. E parabéns, cara. Parabéns, realmente, o trabalho fantástico. E que eu espero que esse projeto tenha longevidade aqui neste canal e que no futuro, inclusive, você tenha um caminho, né, aí nos meios de comunicação para fazer esse trabalho em lugares outros, já na mídia tradicional. Valeu, meu irmão. Considerações finais. Só que o Rafael Pinheiro, um dos débeis mentais, comentava na Cazé TV. É você que está dizendo isso aí, Rafael? Eu não é, filho. Eu tenho as minhas opiniões bastante claras com relação a bastante coisa, mas eu aprendo, compadre, né? Quando a gente leva umas burdoadas, serve o aprendizado, e aí eu não vou mais seguir, enfim, vão ter que maturar sem chance. Mas, Gui, valeu pelo superchat, irmãozão, valeu, Gui! Considerações finais, muito obrigado e parabéns, você é foda, compadre. Pô, meu irmão, eu que te agradeço, cara, porque esse projeto sem você, sem essa galera toda, não existe. Então, fico muito feliz pelo espaço, pela generosidade, pela parceria, pela amizade, acima de tudo, né? Que é o que a gente mais preza aqui. E só o começo. Tem muita coisa que a gente vai dar uma aprimorada, vai melhorar, e o negócio vai ficar bom, vai ficar fenomenal. Podem ter toda certeza. Feliz por a gente começar, né, essa empreitada já com vitória, dando sorte, que é de suma importância, porque a gente também é supersticioso.
Então, que bom que o Botafogo venceu, a gente foi feliz, gritou gol, acompanha com a galera, fez ainda esse pós-jogo aqui arrumado, né, de qualidade, como é de costume. E agora já a gente vai montar nossa gradezinha de programação para a galera conferir. Vamos para os próximos passos a partir de agora, mas o que a gente pode falar nesse momento é felicidade pelo Botafogo dormindo líder do Carioca neste sabadão e vencendo o Bangu, se impondo como time grande tem de se impor, e é isso, vamos para frente. Há rumores, segundo boato, de que a próxima transmissão, o próximo jogo, vai ser foda. Fiquei sabendo aí de um papo de alô comunidade estúdios, umas coisas assim. Não, e o jogo em si, o adversário, enfim, isso é papo pra gente ir falando durante a semana. Valeu, rapaziada. O João Azevedo gostaria de parabenizá-los pela transmissão. Valeu, compadre. Show de bola. Vaguinho, você está flodando o chat. Significa que você está a pouquíssimos segundos de ser bloqueado neste canal. É a terceira vez. Sabe quantas pessoas que eu aviso 3 vezes a mesma coisa? Então, dá o tempo. Enfim, vamos nessa. Valeu, Gui, valeu, tropa. Missão cumprida, Fogão 2-0, líder desta porra. E agora é só ficar secando os outros aí para quinta-feira, Botafogo e Vasco, depois Botafogo e Irmolão. Quem sabe a gente ainda não belisca aí uma Taça Guanabara. Por que não? Comemorar sim, mas não deixar de cobrar por dias melhores. É isso aí, rapaziada. Obrigado a todos pela participação. Vamos nessa. Família, amigos e Botafogo. É, compadre. Resto é complemento. Fomos.